Muito boa noite para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha na página do Movimento de Resgate Nacional, Morena. Esse é mais um Boa Noite, Morena, em meio ao temporal que cai aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo o barulho de chuva aqui do meu lado. Estou aqui na varanda, que realmente estava muito abafado aqui nos últimos dias e é preciso pegar um pouco de brisa para que a gente escape do calor do verão desses últimos dias na nossa cidade maravilhosa, né? Mas tão sofrida que atingiu hoje o triste título de cidade brasileira, o maior número de mortos por Covid-19. Já ocupou esse triste título de caráter proporcional, né? Comparando com São Paulo, que é uma cidade que tem muito mais habitantes do que o Rio de Janeiro, e agora também em números absolutos, mostrando a verdadeira tragédia que é o combate à pandemia na nossa cidade do Rio de Janeiro, tanto por parte do prefeito que saiu, quanto por parte do prefeito que está entrando. Eles parecem ser iguais. Pessoal, no Boa Noite Morena de hoje, nós vamos tratar de oportunidades para a juventude. Você, meu amigo, minha amiga, que está querendo começar a trabalhar, sabe o quanto é difícil conseguir o primeiro emprego. Quando você vai bater na porta de uma empresa para deixar o seu currículo, para conversar com alguém, para pedir uma entrevista de emprego, muitas vezes a porta é fechada porque você não tem experiência. Mas como conseguir experiência sem dar o primeiro passo? Muitos e muitos jovens acabam sendo empurrados para a informalidade. Essa semana o Brasil registrou, segundo dados do IBGE apresentados aí com a maior festa, 2 milhões de empresas abertas no nosso país. Teve gente festejando, dizendo que isso era a vitória do empreendedorismo, da capacidade de trabalho do brasileiro. Mas a grande realidade é que a esmagadora maioria dessas empresas foi aberta por pessoas que perderam seus empregos, tiveram lá baixa na sua carteira de trabalho e tiveram que se virar fazendo pizza na cozinha de casa, fazendo bolo de pote, trazendo também pequenos serviços à comunidade para poder sobreviver. Marido de aluguel, né, o sujeito que aí recebe para consertar chuveiro, para trocar lâmpada às vezes, pessoas que não têm habilidade, não têm tempo para os afazeres domésticos, né? Enfim, uma série de atividades informais, e com os jovens não é diferente. Eu tenho dezenas e dezenas de alunos que durante essa pandemia têm trabalhado como entregadores de aplicativo para conseguir pagar as suas mensalidades nas faculdades. Como promover mais oportunidades para os jovens do nosso país? Esse é o tema que nós vamos debater hoje com Marcos Andrade, Silvio Gouveia, e daqui a pouco está chegando aí também o Erivaldo Jovino, que teve entrevista, mas já vai participar com a gente. Você pode participar enviando a sua pergunta aqui na página do Movimento de Resgate Nacional, a sua saudação, fazendo o seu comentário sobre esse tema da oportunidade para os jovens, e a gente vai ler aqui no ar a sua participação. Por isso, eu quero começar, sem mais delongas, passando para o companheiro Marcos Andrade, depois o Silvio Gouveia. Marcos, para fazer a sua exposição. Boa noite, meu amigo. Seus comentários sobre o tema do emprego e das oportunidades para os jovens. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Muito obrigado. Boa noite, Silvio. Uma saudação para você, um grande abraço. Muita saudade de vocês e de vários companheiros nossos do Movimento de Resgate Nacional. Infelizmente, aí, por conta da pandemia, né, nós estamos mais distantes, com dificuldade de nos reunirmos regularmente, de forma presencial, mas temos usado esses meios que a internet nos proporciona para continuar levando a nossa mensagem, que a gente sempre busca levar uma mensagem de esperança para o nosso amado povo, né, para o povo brasileiro, né, um povo que realmente nós amamos, que realmente nós amamos o Brasil, amamos a nossa gente também. Bom, então eu queria também saudar a todos vocês aí que estão nos assistindo na página do Movimento de Resgate
nacional, e a gente quer trazer uma mensagem justamente para o jovem e dizer que, assim, o jovem, né, ele pode sim ter esperança. Infelizmente, nós temos governos que tiram, né, a nossa esperança, mas a gente não pode desanimar. Apesar de todos esses governos, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, né, os poderes públicos de uma maneira geral, né, porque não é só o executivo, é também o quadro é desolador no legislativo, no judiciário. Muitas vezes, quando o tema é juventude, o que nós vemos são propostas de soluções que não solucionam nada. Então, a gente aqui quer trazer propostas, né, de soluções que podem vir a solucionar o problema de muitas pessoas, particularmente de você, meu amigo, minha amiga, que é jovem. Você que está na faixa, talvez, aí dos 18 aos 30 anos, né? Vamos, né? Claro, né? Existe o espírito jovem, né? Eu já passei, já faz tempo, né? Desse período dos 18 aos 30 anos, mas ainda me considero um jovem, né? Meu espírito ainda é um espírito jovem. Mas, assim, mas eu queria dirigir essa palavra para esses jovens, né? E também, né, para outras pessoas, né, que já passaram dessa fase, mas são pais, mães, avós, tios desses jovens, e vocês devem também estar igualmente preocupados com essa geração, né? O que a gente está deixando, né? Qual é o nosso legado para essa geração que está chegando à idade adulta? Então, assim, primeiro fazer uma breve consideração sobre aquilo que a gente acredita que é a base para a juventude, o que a juventude representa. Numa determinada perspectiva, uma maneira, né, específica de olhar a questão da juventude, a gente pode pensar a juventude assim como uma idade, um momento de transição entre a saída da família de origem para a constituição da própria família, aquela família que o jovem quer constituir. Então, né, a gente não pode esquecer essa perspectiva da família. Então, assim, né, o ser humano está inserido numa família de origem, né, mas ele almeja constituir a sua própria família. E hoje, essas condições, né, para você se desligar da sua família de origem, para poder construir a sua própria família, e essas condições não estão sendo dadas para o jovem. Então, a constituição da família, né, por exemplo, o casamento, ter filhos, tudo isso vai sendo postergado, porque não existem as condições materiais suficientes para poder constituir uma nova família. Porque, para isso, né, você precisa ter o seu próprio sustento, né, ser capaz de prover sustento para os filhos. Então, e a gente tem um custo de vida altíssimo, né? A gente já vem falando sobre essa questão do custo de vida, do preço do aluguel, do preço das passagens, do transporte, dos combustíveis, preço dos alimentos, tudo isso vai tornando a vida do jovem difícil para ele poder constituir a sua família, para ele poder se desligar da sua família de origem. Muitas vezes não é nem o pai e a mãe que tem condição de sustentar esse jovem. Às vezes é o avô, às vezes é a avó, entendeu? É uma pensão, é uma aposentadoria que permite esse jovem se alimentar, até mesmo se alimentar. Então, muitas vezes esse jovem não encontra os meios, né, nem de colaborar com a sua família de origem. Então, assim, vamos pensar, né, que existe assim, um tripé, né, que constitui a família, né, constitui a vida desse jovem. Esse tripé nós podemos dizer assim, que seria a educação,
o trabalho e a família. Então, assim, se a gente conseguir harmonizar esses 3 fatores, aí a vida ela pode continuar o quê? No seu curso normal. Bom, mas assim, aí a pergunta, Marcos, mas o que o governo pode fazer? Então, né, você que está nos assistindo, né, deve estar perguntando isso, né? Vocês que são aí do Morena, Movimento de Resgate Nacional, Silvio, Lucas, Marcos, né? O que vocês propõem? Então, assim, o Estado brasileiro, seja ele, né, nas esferas municipal, estadual e federal, eles têm responsabilidade com relação à juventude. Agora, essas questões elas precisam ser pensadas, elas precisam ser planejadas. Então, vamos pensar algumas áreas, né? Por exemplo, a questão da educação. Então, assim, existe tanto a educação universitária, vamos lá, idealmente, né, a juventude deveria, né, ter acesso à educação universitária, só que a gente sabe que no Brasil a gente já está muito longe disso. Porque a vida universitária não é só uma profissionalização, né? Mas é uma inserção no mundo da cultura, é a ampliação dos horizontes. Então, então, quer dizer, não é só adquirir uma profissão, né? O papel da universidade não é só esse, né? O de adquirir uma profissão. Agora, né? Assim, o Estado ele, né? Vamos dizer assim, governo federal, governo estadual, por exemplo, eles precisam, né, oferecer oportunidades, por exemplo, na vida universitária, mas também tem que ter uma contrapartida. E isso é uma coisa que a gente defende, né? Então, assim, ou seja, não é simplesmente estudar por estudar, entendeu? Não, assim, a educação ela precisa o quê? Ela precisa estar a serviço do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento da economia, do desenvolvimento da sociedade. Então, assim, a questão da educação ela provida pelos poderes públicos, tem que ter uma contrapartida. E aí um exemplo que a gente, né, esteve aqui debatendo, né, antes dessa transmissão ao vivo, é a questão, por exemplo, do projeto Rondon, uma ideia muito, muito interessante, que inclusive deveria estar associada, né, deveria ter uma parceria, por exemplo, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. Por quê? Porque o Ministério da Defesa ele tem uma capilaridade muito grande, entendeu? Ele né, como o propósito, né, do Ministério da Defesa é defender todo o território nacional, então, por isso, ele tem uma capilaridade muito grande, ou seja, ele está presente em todo o território nacional, porque ele precisa, né, defender todo o território nacional. E o nosso país é um país que tem muitas necessidades. Então, a gente devia juntar o quê? Juntar a questão da formação do jovem, que não pode ser só uma formação teórica, ela tem que ser teórica e prática. Então, assim, o Estado ele não deveria prover somente o conhecimento teórico, mas também a oportunidade prática. O Lucas muito bem falou, né, que assim, o jovem ele precisa ter experiência de trabalho. Então, num país com tantas carências, como é o nosso país, embora o nosso país é muito rico, né, a gente sempre sustenta isso. Nosso país é um país muito rico, mas assim, a gente sabe que ele não está estruturado para prover uma vida digna para todos os brasileiros. Então, assim, o jovem ele precisa conhecer o Brasil e ele precisa se inserir nos problemas do Brasil, mas se inserir de uma maneira que ele possa dar a sua contribuição. Então, assim, o jovem, por exemplo, por um programa, estou aqui pegando o exemplo, né, que eu acho que é o melhor exemplo, que é o exemplo do projeto Rondon. O jovem ele pode ter a oportunidade de conhecer outras regiões do Brasil e, com isso, ele ter contato com outras realidades e ali dar a sua contribuição. Né? Por exemplo, a contribuição
daqueles que, por exemplo, que estudam na área da saúde é uma contribuição óbvia. É uma contribuição óbvia, né? Que, assim, então tem muita coisa na área de saúde, né? Assim, de cuidados básicos, né? De informação que um profissional, podemos chamar assim, né? Ou seja, um profissional em formação, ou seja, o estudante, ele já pode levar esse conhecimento. Por exemplo, profissionais de educação em formação, estudantes universitários também podem também levar conhecimento aos rincões do Brasil. E aí isso acaba sendo uma troca também. Por quê? Porque ele não só leva, né, o seu conhecimento, como ele também recebe muito, ele amplia a visão dele dos problemas brasileiros. Então, né, ou seja, a gente quer uma educação, né, uma educação que seja prática, uma educação que realmente amplie os horizontes formativos, culturais dos nossos jovens, e também que, né, possa assim trazer para o jovem uma consciência maior acerca do país que ele vive, né? Porque a realidade do Brasil ela vai muito além da comunidade onde você mora. Existem muitas realidades. Então, ter essa consciência, né? Ou seja, a formação da consciência nacional, isso é muito importante. Então, assim, o jovem conseguiu chegar à universidade pública, por exemplo, ele tem que dar uma contrapartida, entendeu? Por exemplo, participando de um projeto como é o projeto Rondon. Outra coisa que, assim, vou falar muito brevemente, né, é sobre a questão do serviço militar. Assim, infelizmente, né, você está servindo, né, por exemplo, como soldado, como cabo, você sabe, né, que o que você ganha é muito pouco, mas assim, em décadas passadas, quando o jovem chegava com seus 18, 19 anos, ele já começava a fazer o planejamento do seu casamento, entendeu? Aquilo que ele recebia ali como, né, no seu ofício militar, né, como soldado ou como cabo, né, já era suficiente para sustentar uma família, para casar, para ter filhos. Então, assim, tem muita coisa errada que está acontecendo no nosso país. Então, assim, isso, né, e as Forças Armadas, elas podem prover também, nesse período, né, de serviço militar, além, né, de proporcionar ganhos, né, você ter um soldo, né, também ali é um período de aprendizado. É um período de aprendizado. Então, é muito importante, assim, para poder cumprir esse papel que é o quê? Fazer essa transição entre a família de origem e a constituição da sua própria família. Então, ou seja, isso está no cerne do quê? Da dignidade humana. E para passar a palavra aqui para o nosso companheiro Silvio, para ele dar a sua contribuição também, eu vou falar do papel do Senai, né? Do papel do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, também, assim, o Senai vem sendo desmontado, né? O Senai recebe recursos públicos, existe uma tributação que vai direto, né, para o Senai, incide na folha de pagamento do trabalhador da indústria, para poder gerar a receita do Senai. E, assim, o Senai, antigamente, né, assim, tinha uma gama enorme de cursos gratuitos, e o curso não era somente gratuito, mas, assim, o estudante do Senai, ele ganhava uma bolsa, geralmente paga por uma empresa, né, assim, ou seja,
Isso não vinha do Senai, né, mas as empresas que se beneficiavam, né, desses estudantes em formação profissional, né, essas empresas pagavam, né, para o estudante estudar e depois para o estudante fazer o estágio. Então, mas o que está acontecendo com o nosso país? Né? As indústrias estão sendo devastadas. Estão sendo devastadas. Então, por isso, o Senai ele recebe muito menos e aí esse papel de formação dele fica o quê? Fica prejudicado. Né? Quanto menos empresa, menos receita, quanto menos indústrias, né? Menos receitas, menor a receita do Senai, e o papel do Senai de formação profissional fica prejudicado. Então, assim, queria dar assim, esses 3 exemplos, né, assim, o projeto Rondon, o papel das Forças Armadas, né, aí no serviço militar, e também a questão do Senai. Então, assim, né, ou seja, a gente aqui não está pegando assim uma fórmula estrangeira, não. Estamos falando da história do Brasil. E não é da história lá de 100 anos atrás, não. É história de décadas recentes atrás. Né? Então, tudo isso, né, tudo isso está sendo destruído. Então, ou seja, agora, a gente tem que lutar por isso, para que essas instituições elas não sejam destruídas, né? Mas que elas, pelo contrário, elas sejam aperfeiçoadas. Então, assim, eu queria dar esse breve recado, dizer assim, jovem, há esperança. Agora, a gente não pode se conformar com esses governos que estão aí, porque realmente o que esses governos estão propondo para a juventude não resolve nada. Não resolve nada. Então, então muitas vezes, né, o jovem se vê até impedido, por exemplo, de constituir sua própria família, ou vai fazer isso muito tardiamente. Vou passar a palavra para o Silvio, que também vai dar o seu recado, né, o recado para você, meu amigo, minha amiga, que é jovem e que está aí preocupado com o seu futuro. Isso aí, Marcos. Agora, Silvio Gouveia. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite para aqueles que vão depois nos assistir. Boa noite, Lucas, boa noite, Marcos. Lucas já deu uma entrada muito interessante, principalmente quando ele anunciou, né, ou seja, reforçou o anúncio que foi dado hoje, do Rio de Janeiro, lamentavelmente, ser o recordista de mortes aqui por conta da pandemia. Isso é um dado muito triste, e que isso fala um pouco, ou seja, dá uma introdução daquilo que eu quero comentar agora. O jovem, ele precisa passar a ter uma consciência, ele precisa acordar. Aí, de que maneira você acha, ou de que modo você entende que ele pode acordar? Simples. Largando um pouquinho das redes sociais, as mídias que possam fazer dele um grande ator, né, midiático, e entrar no mundo da informação que possa levar a ele a educação, informações da educação, informações da saúde, informações da economia do país, a diversas informações que possam contribuir para o futuro dele. Obviamente, a gente está aqui falando do jovem, que é, de acordo com a legislação, entre a idade de 15 anos, né, até os 29 anos. Assim, então, esse jovem, acordando para esse cenário, buscando as suas informações, sem perder a sua juventude, né, não precisa, ele vai começar a perceber o quanto de estrada ele tem para percorrer e como ele pode percorrer sem problemas, ou diminuir os obstáculos.
o Lucas levantou esse problema, né, da pandemia. Isso é um dado importante porque mostra o quanto o Estado, e aí a gente está falando, né, pegando aí o gancho do Marcos, a gente está falando de município, Estado e governo federal. A forma como a pandemia foi tratada, está sendo tratada, é que um indicativo muito forte para que se mude algo naquilo que é mais importante, ou seja, a educação. O jovem precisa se formar, o jovem precisa ir adiante, ele precisa evoluir. Então, é preciso que o governo tenha uma atenção para a questão da educação, porque as oportunidades vão surgir daí. E o que nós estamos vendo? O descaso. A pandemia é um sinal. Quer ver o outro sinal? Simples. Ano passado, foi aprovado pelo Congresso, né, simplesmente o corte na verba de educação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí, como é que fica, então, essa questão da gente estar aqui falando, propondo, sugerindo alguma coisa para que o jovem avance com o governo tirando, por exemplo, da educação? O tratamento que foi dado à educação ano passado, 2020, quando entrou o problema da pandemia, é o retrato puro e simples da dificuldade que esse jovem está atravessando. Então, perceba, tem que haver, nesse cenário todo, uma engrenagem. É necessário a gente falar para o jovem, né, levantar ele positivamente e informar ele, olha, estamos juntos, vamos seguir, vamos... Mas é preciso que o governo faça o mesmo. Não está sendo feito. Da parte principal, que é a educação, 1 bilhão e 400 milhões de reais foram retirados. Ah, mas vão dizer que são os custos discricionários. Não importa. Esses custos discricionários, eles seriam encaminhados às universidades e institutos, que ali, né, além de tratar das questões do custeio, você teria investimento e assistência ao estudante. Então, você tirando isso, você está, né, fechando porta para esse jovem. Lucas levantou uma coisa muito interessante. Houve um aumento do microempreendedor, né? Individual. Foi o que o Lucas falou. Aquele cara que tinha carteira assinada tinha lá seus direitos até certo ponto, que depois da reforma trabalhista e previdenciária, não sei se restou alguma coisa. Mas não importa, ele tinha lá uma certa segurança da carteira assinada. Então ele perdeu isso. Então ele foi correr atrás, pô. Foi lá buscar o seu. Como? Vou virar um empreendedor. Tá bom, vira um empreendedor, mas e a estrutura do país em relação a isso? Está pronta para ele virar um microempreendedor? Para ele poder ganhar o seu dinheiro e se sustentar? Desculpe, teclei aqui, gravei, segurei meu áudio. Mas, enfim, o que eu me refiro é o seguinte: o cara, então, resolve abrir uma microempresa, ralar dentro de casa, né? De repente até mais do que ele faria lá. Não estou querendo dizer que isso não seja uma saída. Mas só que o boom que se tornou, na verdade, isso virou uma necessidade por conta da falta de oportunidade. Das portas foram fechadas. Certo? Então, a coisa anda. Tem que andar com o governo federal investindo, ou seja, apostando, olhando mais para a educação, proporcionando um caminho desse, depois de uma universidade, uma vez formado, ter condições de ter um emprego que lhe dê oportunidade de ganhar dinheiro, sustentar sua família, formar a família, como o Marcos diz, né? Formar a sua família e seguir a vida. Né? Então, a gente tem o ensino fundamental sendo prejudicado com o problema da pandemia, o ensino médio também, por conta da forma como está sendo tratado nesse período de pandemia. Uma coisa absurda, um ano praticamente se passou e ninguém aprendeu nada com isso. Estamos começando o ano
de novo com uma bagunça generalizada, ninguém sabe o quê, hoje diz uma coisa, quando chega perto já diz outra, e fica aquele negócio, e ninguém se prepara para nada, nem para tecnologia, muito menos para o estudante, para os pais dos estudantes, saberem em casa o que devem fazer, ninguém se preparou para nada. Então, o governo precisa olhar para isso. É necessário. É tão importante quanto o dinheiro que ele reservou para a infraestrutura do país, né, que tirou da educação para jogar lá. Aliás, digo que é muito mais importante que isso. Certo? Dos 2 bilhões, mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais para a infraestrutura, metade disso podia estar na educação. Pô. Eu não tenho dúvida disso. Marcos falou aqui a respeito de troca, né? Quando você tem um estudante, né? Então ele está ali tendo investimento, teoricamente, um investimento em condições normais, investimento da educação, do governo federal na educação, então ele, no mesmo passo, na mesma troca, ele está ali fornecendo seu conhecimento, por exemplo, estagiando em algumas empresas. A gente tem uma situação muito interessante na medicina, que o estudante de medicina tem que fazer seu estágio pelo menos de 2 anos no SUS. Então, poderia ter algo assim nas outras carreiras, né? Poderíamos ter uma legislação que diga que o engenheiro, por exemplo, poderia estar fazendo estágio de 2 anos na Petrobras. Você está entendendo? E aí você já começa a inserir o estudante, né, o jovem, a uma realidade. Né? Uma outra muito interessante. O Marcos citou a proposta de se revitalizar o projeto Rondon. O projeto Rondon é muito legal mesmo. É muito, muito bom. Assim, ele desenvolve, né? Ele ajuda a desenvolver o cidadão, o jovem, né, que está ali na universidade. Né? Ele contribui com a formação acadêmica da pessoa, né? E o mais importante aí, né, que é o conhecimento da realidade brasileira. Isso é excepcional. Então, ele pode estar muito bem lá nos confins, lá, o celular dele está por dentro de tudo, mas está lá, conhecendo aquela realidade. Ajuda o cidadão, o jovem crescer, né, ter uma formação boa. Né? Tem uma situação muito interessante aí do Estatuto da Juventude, né, que tem os seus princípios, são 8 princípios, mas tem um que é muito interessante ali, que é a de promoção da criatividade e a participação no desenvolvimento do país. Esse para mim, é um ponto especial desses princípios do Estatuto da Juventude. Eu poderia ter uma atenção, né, do governo, dos governos, seja ele, né, municipal, federal, estadual, não importa, mas deveria ter algo nesse sentido. Né? Até mesmo aqui no município, a gente poderia, né, o município aqui poderia estar voltado para isso, dentro de uma realidade municipal, mostrando, né, o ensino fundamental e o ensino médio com o Estado. Desculpe. Quer dizer, então, eu também sou favorável que a gente possa estar promovendo isso, Morena possa ajudar a promover, né, o interesse nesse projeto, tentar revitalizar, que o governo até se interessou no início, mas me parece que não é muito a praia do governo de querer estar proporcionando algo para o cidadão brasileiro. Ele é um olhar muito para o capital. Então, eu não sei se essa vontade de querer investir aqui no cidadão brasileiro faz parte desse governo. Não faz, não. Mas nos cabe, nós aqui, o povo, independente da idade, aí é o jovem, o velho jovem, como o Marcos falou, né? A gente tem uma idadezinha, mas também tem uma juventude dentro da gente. Pô. A gente quer que, né, tudo funcione legal, a gente quer ver o Brasil prosperando, desenvolvendo economicamente, né, socialmente. Então, é óbvio que a gente, se importando com isso, e o Morena se importa com isso, a gente quer resgatar o Brasil, então a gente tem que estar motivando e incentivando o jovem nessa busca. E aí, você que está nos assistindo, né, e que vai nos assistir depois, o que a gente deixa, então, de mensagem é isso. Vamos em busca do desenvolvimento
do ser humano, do jovem, do adulto e do país, principalmente. Então, eu peço esse seu olhar, essa sua vontade, essa sua garra. Lucas. Perfeito, Silvio. Brilhantes colocações. Quero saudar você que está acompanhando a gente, assistindo ao vivo a nossa transmissão pela página do Movimento de Resgate Nacional. Peço aí também a você que indique aos amigos, mostre o nosso trabalho, participe, mandando a sua pergunta, mandando o seu comentário, tirando aqui a sua dúvida com a gente, apresentando sugestões. A participação de vocês é muito importante para que o êxito do Boa Noite Morena continue, assim como nas últimas semanas. Foi muito legal essa experiência de debater aqui a realidade brasileira com vocês. Agora, pessoal, são 9h36. Eu passo para o Marcos Andrade fazer as considerações finais dele sobre essa temática, com foco numa questão interessante, Marcos. Para a importância do serviço militar. O serviço militar não deveria ser estendido no nosso país como oportunidade também às mulheres, assim como acontece em Israel e em outros países do mundo, também como uma porta de entrada para o primeiro emprego? E para o Silvio Gouveia, também colocando, relacionado à questão que ele abordou, boa parte, Silvio, dos jovens que fazem supletivo, que estão atrasados no seu desenvolvimento educacional, que estão com sérios atrasados no ensino médio, tem muitas dificuldades de acompanhar as aulas à distância por aplicativo, né? Eu sei que isso, você que é casado com professor há muitos anos, percebe muito essa realidade, né, na medida em que ela tem lecionado pelo aplicativo desde o início da pandemia. O que você apresenta como uma solução para a integração desse jovem que está atrasado do ponto de vista escolar, para que ele tenha também acesso a mais oportunidades? Primeiro Marcos, depois Silvio Gouveia. Obrigado, Lucas. Questão muito importante, essa que você está levantando. Então, de fato, Lucas, assim, o serviço militar ele precisa ser mais aberto à participação feminina. Eu sou engenheiro, vocês sabem, né, mas talvez alguns espectadores nossos não saibam. E assim, a minha melhor amiga na faculdade de engenharia, ela se tornou oficial da Marinha. Ela se tornou engenheira da Marinha. E, inclusive, trabalha no projeto do submarino nuclear brasileiro. Então, assim, as nossas Forças Armadas, elas têm muitas oportunidades, né? Tem um papel assim, muito importante, por exemplo, na pandemia, na questão da área de saúde. Sempre teve um papel muito importante na área de saúde. Esse papel ele se torna mais importante agora, né, no momento da pandemia. Então, assim, levando todos os cuidados de saúde, né, para as regiões mais isoladas do país, principalmente na Amazônia, né? A nossa Amazônia, ela é gigantesca. Então, assim, ali as Forças Armadas exercem um papel muito importante, sobretudo na área de saúde. E então, e o nosso país, Lucas, é um país belíssimo, assim. Felizmente eu já tive na minha vida a felicidade, né, de conhecer todas as regiões do Brasil, inclusive a Amazônia. Né, já estive no estado do Amazonas, no estado do Pará. Então, é um país belíssimo. Então, assim, as Forças Armadas, elas podem proporcionar
esse papel que eu diria assim que é um papel de civilizador, né? Aí o papel civilizador, embora aí, né, fica um pouco engraçado falar isso, né? Porque é militar, né? Mas o papel é civilizador. Aí, então, muito importante isso com certeza, assim, a participação feminina nas Forças Armadas precisa, né, precisa aumentar e sim, o serviço militar, né, esse que a gente cumpre, né, obrigatoriamente, felizmente, né, no Brasil, né, o serviço militar, o alistamento é obrigatório para o sexo masculino e poderia sim ser também obrigatório para as mulheres também, no mesmo período ali, né? Quando você completa os 18 anos, né, você precisa comparecer, né, às Forças Armadas para se alistar e muitos são aproveitados. Então, assim, né, dei esse exemplo, né, da questão da saúde, mas, como eu disse, né, a minha própria melhor amiga da faculdade, né, atua-se na questão tecnológica. Então, assim, essa questão tecnológica, ou mesmo científica, ela está presente né, tanto na aeronáutica, quanto na marinha, quanto no exército. Então, assim, as Forças Armadas têm um papel muito importante no desenvolvimento tecnológico, né? Eu vou dar aí, né, tem duas grandes escolas de engenharia do Brasil, duas das principais escolas de engenharia do Brasil são escolas militares, né? O Instituto Militar de Engenharia, que fica aqui no Rio de Janeiro, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, estado de São Paulo. Então, assim, então tem muita oportunidade, assim, né? E isso precisa ser incentivado, precisa ser de fato ampliado, né? E valorizado, né? Valorizado, porque hoje, como eu falei, né? Assim, o militar de baixa patente, ele está ganhando bem pouco, né? O soldo dos militares, assim, é um soldo bem pequeno, né? E as Forças Armadas também deveriam ter uma integração, né, vamos dizer assim, com o mundo civil maior, particularmente com as universidades públicas, né, para poder ajudar, né, na área de pesquisa, né, na área de pesquisa. Assim, a universidade, ela tem uma função, né, tem um tripé também, né? A universidade tem um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Ou seja, a extensão é essa ideia de que assim, a universidade tem que ser uma universidade de portas abertas para a sociedade, né? Assim, para entrar e assim, para a sociedade entrar na universidade, mas também para a universidade estar presente, né, em todos os setores da sociedade, assim, levando conhecimento também. Então, isso é isso que a gente chama de extensão. Então, esse papel de extensão da universidade, porque, assim, todos nós, com os nossos impostos, nós contribuímos para a universidade. Então, assim, a universidade ela não é só para beneficiar o estudante universitário. A universidade é para beneficiar toda a sociedade. Então, essa atividade da extensão, ela precisa crescer muito no Brasil, né? Então, volto a falar, o papel da universidade não é só o papel de profissionalizar, né? Mas é o de levar o conhecimento. Então, assim, eu dei aqui um exemplo do projeto Rondon. Então, essa é uma oportunidade para conhecer outros lugares, né? Nosso país é um país lindíssimo, de uma gente linda, né, assim, de uma riqueza cultural muito grande, muitos sotaques, por exemplo, né? Então,
o jovem, né, sair do seu estado, conhecer outro estado. A maioria dos jovens nunca teve a oportunidade de viajar de avião. Então, assim, é importante isso para quê? Para ampliar a mentalidade, a consciência. Né? O Silvio falou, né, sobre a palavra consciência, né? A formação da consciência, né? Que aí assim, a gente vai começar a se ver como brasileiro. Né? Quer dizer, eu não sou só o Marcos do Rio de Janeiro, mas eu sou o Marcos do Brasil. Né? O Silvio é o Silvio do Brasil. O Lucas é o Lucas do Brasil. Então, assim, a juventude precisa ter essa identidade, né? Que é a identidade de ser brasileiro, de se reconhecer como brasileiro, de conhecer um pouco mais, né, tanto as virtudes, né, tanta coisa bonita, mas também os problemas, assim, e aí vai ter uma troca, e todo mundo vai ganhar com isso, e isso certamente vai ajudar muito que a juventude ter experiência prática. O Lucas falou muito bem, né, que a necessidade de ter experiência prática. Né? Então, aí um jovem podendo participar, né, de um projeto, de um estágio, né? Muitas vezes ele vai descobrir que assim, na sua casa tem água encanada, mas em outros lugares não tem a mesma facilidade. Então, ele pode ajudar, por exemplo, a abrir um poço artesiano, por exemplo, no semiárido nordestino. Né? Lá ele vai conhecer uma outra maneira de se alimentar, outros alimentos que são produzidos ali localmente. Tudo isso é conhecimento. Então, o conhecimento não é só o conhecimento da área específica de estudo, né? O conhecimento de engenharia, o conhecimento de serviço social, o conhecimento de jornalismo, né? Mas é o conhecimento amplo, é a cultura ampla. E, então, assim, isso tudo pode enriquecer a vida do jovem. Isso é assim, a gente não está falando nada exorbitante, não, entendeu? Estamos falando de instituições que existem. Universidade pública existe. Senai existe. Forças Armadas existem. Então, assim, mas precisa ter o quê? Precisa ter o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que falta ao Brasil. Precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento. Aí tudo vai se encaixando nesse projeto nacional de desenvolvimento. Então, políticas para a juventude. Inclusive, muitas vezes, o jovem que, de repente, ali na sua cidade não vê uma oportunidade de colocar o seu talento, como disse o Silvio, a sua criatividade, mas, de repente, em outra região do país, ele vai encontrar. Ele vai dizer, poxa, aqui eu posso aplicar o meu conhecimento, o meu talento, a minha criatividade, a minha vocação. Então, assim, quer dizer, a gente não está falando nada do outro mundo, não. Estamos falando de coisas assim que existem. Mas o que está faltando para o Brasil? Um projeto de nação. Falta ao Brasil um projeto de nação. E a gente tendo um projeto de nação, a gente vai conseguir dar mais dignidade para os nossos jovens. Assim, a gente vai aumentar as perspectivas, os horizontes dessa juventude. A nossa juventude está precisando de novos horizontes, de esperança no coração. E essa é a mensagem que eu queria deixar para todos os nossos espectadores e dizer, né, que assim, a gente acredita no Brasil e você, meu amigo, você, minha amiga, você pode ter esperança. Silvio Gouveia. Lucas, é importante a gente... Você me fez a pergunta, né, o que poderia ser feito em termos de educação, do momento que a gente está vivendo, a questão da pandemia, e principalmente no estudo dentro de casa, né? Internet como uma forma de tentar resolver esse problema de momento. Antes a gente precisa relembrar as coisas, né? A gente tem que estar sempre lembrando das coisas.
Porque o que está acontecendo hoje, na verdade, é um resultado de uma série de ações, atitudes, né, que fazem com que a gente ou esteja numa situação tranquila, normal, turbulenta, né? Enfim. Até mesmo pode ajudar a gente a atravessar momentos como esse que nós estamos vivendo, que é a questão que é utilizada até como argumento, né? É a questão da pandemia. O ano passado, por conta de guerra interna, na minha opinião, além da questão sanitária, um setor que mais sofreu foi a área da educação. E aí, o que aconteceu? Ao invés de fecharem consenso nos 3 níveis, nas 3 esferas de governo, não, começou-se uma guerra. Então, perdeu-se tempo, poderia ter reduzido a 2 meses, no máximo 3, de trabalhos para segurar a onda da população, para a gente poder passar uma onda violenta que nós passamos, e assim voltarmos devagar voltar a ter voltar a ter o crescimento ou a dinâmica econômica que o país precisava e argumentava na época. Mas a educação não sofreria tanto, o estudante não sofreria tanto, o jovem não sofreria. O que aconteceu? O contrário disso tudo. Desinformação foi o nível máximo. O aluno, os pais, em casa não sabiam o que fazer, não tinha orientação. Uma hora falava-se uma coisa, muitas vezes no mesmo dia já se mudava a orientação. Ou seja, o que ficou programado para o ano passado, um ensino remoto, ele foi mal utilizado. Primeiro, que perdeu-se tempo com os professores aprendendo a mexer na ferramenta. Segundo, alunos não tinham condições de internet para acesso. Os pais não sabiam o que fazer com os filhos, né? Porque aquela situação durante o ano, aquele período do dia, está na escola. Então, a mãe, os pais tinham outros afazeres, ou trabalhar, ou cuidar da casa, enfim, tinha lá seus afazeres. De repente se viu com os filhos dentro de casa, o ano inteiro, porque não havia um regramento, uma organização, um planejamento, uma orientação adequada para que tudo seguisse na sua normalidade. Para o momento, eu vejo assim, para o momento de pandemia que nós estamos vivendo, já naquela época, já deveria ter, num mês, produzido um trabalho para orientação e preparação dos professores, nesse mesmo mês, elaborando e planejando um orçamento, não sei de onde, o cara que está governando é que tem que saber, tirar verbas suficientes para bancar chip de celular para os alunos e internet para os alunos. Isso aí dava para fazer. Mas se perdeu o tempo discutindo, acusando um ou outro. Conclusão, um ano foi perdido, gente. Por favor. Eu, sinceramente, achei uma vergonha aprovar aluno da forma como foi. Desculpe. Eu mesmo, né, como o Lucas já falou, a minha mulher, professora do estado e do município. Eu tive várias discussões no bom sentido, né, claro. A gente discutindo as situações, eu cansei de falar para ela, para com o ano, porque vai chegar no final do ano, vai ser pior. E mostrou-se. O Enem desse ano, quantos alunos não foram fazer a prova do Enem? Não estou nem falando a bagunça que foi. Ou seja, vamos falar sério, esses alunos estão preparados? Não estão. Então, vamos parar com esse negócio de arrumar nozinho na linha. Não, vamos dar um nozinho aqui que a linha segura. Não, meu amigo. Joga essa linha fora, vamos botar um carretel novo aqui, pô. Estanca o problema de uma vez e começa
preparado, planejado para a coisa acontecer. Esse ano, o que está acontecendo? Eu me lembro muito bem, início do ano, o anúncio era 2 de fevereiro, a volta às aulas. Depois, se eu não me engano, se eu estiver errado, foi 8. Depois, se eu não me engano, está para 15, 18, sei lá. E assim vai. Aí sabe o que vai acontecer? Quando tem visto aí, várias escolas abrindo e fechando porque bastou um lá positivo. De novo, o filme está sendo repetido. Parece que ninguém aprendeu com o que está acontecendo. Isso é brincadeira com os jovens. Isso é brincadeira com a nação brasileira. Esses jovens, lá na frente, é que vão estar ditando as regras do país, pô. A minha opinião, ô Lucas, respondendo a sua pergunta, eu, por mim, não começava nada agora. Projetava algo para início de abril. Início de abril. Por quê? Você teria tempo suficiente para fazer uma preparação adequada com os professores, com os alunos e pais de alunos. Você prepararia eles de maneira que eles pudessem, de dentro de casa, acessar as plataformas de ensino, explicar como é que isso pode funcionar durante o dia, né? Porque ele não é para ficar o dia inteiro numa plataforma pendurado, nem o professor, mas orientar, olha só, entra aqui em tal hora, sai em tal hora. Professor, você tem a sua preparação aqui assim, olha, a plataforma funciona desse jeito. Muito professor não sabia mexer, pô. Não sabia mexer na plataforma, gente. Pô, então, sabe, eu acho que tem que se ter responsabilidade. Mais uma vez, está iniciando um ano e pelo jeito, pelo desenho, vai configurar uma bagunça homérica no final do ano. Então, a minha sugestão é que se pare tudo, pare no sentido de organizar, projete uma situação para abril. A vacinação está aí, está chegando vacina, isso aí vai contribuir, de certo modo, né, a dar uma tranquilizada no povo, para iniciar um processo presencial lá em abril, tranquilo, e com a vantagem de ter um professor preparado, se for necessário, as aulas ocorrerem através da plataforma na internet. Os alunos, a mesma coisa. Não dá mais para ficar brincando com isso. Isso é responsabilidade. A educação não pode ser mais bagunçada, não. Aí, pô, isso aí tá do município ao federal, assim, pô. Não é possível. Entendeu? Então, o que eu penso é isso, Lucas. Estancou, se organiza, abril, começa com todo mundo redondinho, sabendo como funciona a plataforma, como utilizar a plataforma, qual o calendário correto para isso, né? Que até calendário é uma coisa incrível para se formar um calendário nas escolas, mas enfim. Então, você organizou isso, aprontou, pronto, abriu, presencial, com todos os protocolos, com mais tranquilidade. Se por acaso der alguma zebra e alguém com positivo lá, já se sabe utilizar o serviço, ou seja, o que eles chamam hoje de híbrido, né? Então, você chega ali, já sabe como fazer, sem dor de cabeça, sem que os pais fiquem loucos dentro de casa, né? E tenham lá o seu tempo também de ter que trabalhar, enfim. É por aí, eu acho que a gente pode organizar, ser um pouquinho mais inteligente. Não é possível que o brasileiro não possa ser inteligente para fazer uma coisa certa, ordenada, planejada, consciente, entendeu? Para que a coisa funcione adequadamente. E ainda mais com a educação. Grande abraço, uma boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Estamos já acabando o nosso tempo, falta menos de um minuto, então quero agradecer a você que nos assistiu, agradecer também ao Marcos Andrade, ao Silvio Gouveia, que participaram desse Boa Noite, Morena, e nós voltamos daqui a 2 semanas, trazendo mais um tema instigante da realidade nacional, debatendo aqui algum tema de relevância na vida brasileira. Muito obrigado a você que nos assistiu, um bom fim de semana, nós voltamos aqui a 2 semanas. Tchau, pessoal.